O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Sejam perdoados os nossos pecados. Oi. Pode sim. Por que essa noite é diferente das outras? Por que a gente come pão sem fermento? Por que a gente come ervas amargas? E por que a gente come de pé? Amém. Então, eu tenho 1 hora para responder a sua pergunta. Obrigado pela uma salva de palmas. Que bênção, né? Este gesto desta criança foi algo que os judeus faziam durante, ainda fazem, né? Por causa da instituição da Páscoa judaica, da Páscoa da Antiga Aliança. Quando Deus
libertou o povo da escravidão do Egito por meio de Moisés, ele disse: de hoje em diante vocês vão celebrar a Páscoa como uma instituição perpétua, e vocês vão transmitir de geração em geração este acontecimento, para que vocês saibam o quanto Deus os amou, e para que também vocês, depois de terem se tornado escravos no Egito, não venham a escravizar os seus irmãos. Os judeus, eles celebram a sua Páscoa e tem a narrativa chamada Haggadah. Alguém já participou de uma Haggadah? Levanta a mão. Isso. E ali a criança mais nova, que tenha condições de fazer perguntas, ela faz estas perguntas, e a partir dali o pai de família começa a explicar o significado da Páscoa. Então hoje nós estamos celebrando a Páscoa da nova e eterna aliança, mas temos que saber a nossa origem. Vejam a primeira leitura de hoje, onde nós percebemos que Deus marca a história que deveria ser transmitida de geração em geração, e é a pedagogia divina, ou seja, o modo de Deus ensinar. Este ano, a campanha da fraternidade fala sobre a educação. Fala com sabedoria, ensina com amor. E vejam como Deus, Ele ensina. Há quantos mil anos que os judeus celebram a Páscoa? Foi o modo de Deus ensinar. Depois, 2000 anos depois, Jesus institui a Eucaristia. E quantas pessoas neste momento estão celebrando a missa do lava-pés, repetindo aquele gesto de Jesus? Vejam como Deus ensina através das palavras, mas também através dos gestos e acontecimentos. E contemplando a Páscoa judaica, nós percebemos que Deus não é indiferente ao sofrimento do ser humano, às suas necessidades. Através da Páscoa judaica, nós percebemos que Deus intervém na história em favor do ser humano, em favor da libertação. Esta intervenção de Deus na história do seu povo libertou o povo da escravidão do Egito, uma escravidão política, social e econômica, que já é um grande escândalo para todos nós. Como é difícil ver alguém sendo oprimido, sendo escravizado, sendo violentado. Mas Jesus institui a Páscoa da nova e eterna aliança, porque Ele quer nos libertar de um mal ainda maior. As opressões, as prisões humanas, elas são temporárias, porque nós somos passageiros aqui nesse mundo. Mas a verdadeira libertação que Jesus quer trazer para cada um de nós é a libertação do nosso pecado e também da morte eterna, ou seja, uma vida eternamente longe de Deus, eternamente longe do amor e de todos os bons pensamentos e sentimentos. Por isso que Jesus, Ele institui a Páscoa da nova e eterna aliança, não através do sacrifício de animais, mas através da doação da sua própria vida. Somente Deus poderia nos libertar desse pecado. Somente Deus poderia nos libertar das mãos do inimigo, e por isso Jesus aceita esse sacrifício. Muitas pessoas, diante da palavra de Deus, ficavam dizendo: nossa, como pode o Pai enviar o seu Filho para ser sacrificado? Que Deus é esse? Onde está a bondade de Deus? Mas nós poderíamos comparar a ação de Deus enviando o seu próprio Filho
como às vezes acontece. Algum membro da família se envolve em confusão e alguém vai lá para resgatar. Nós, pelos nossos pecados, fomos sequestrados, poderíamos usar essa imagem, pelo inimigo de Deus. E Jesus se oferece, como Ele mesmo diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Como aquele filho que tem o poder de libertar os irmãos mais frágeis e com menos juízo, e Ele se arrisca para nos libertar. O Pai só aceita o sacrifício de Jesus por causa de nós. Vejam que é por causa dos irmãos mais frágeis, mais pecadores, é que o Pai aceita que o seu Filho unigênito seja enviado para nos salvar. E aqui a gente observa também a humildade de Deus. Só o fato de assumir a nossa condição no mistério da encarnação já é um grande gesto de humildade. Imagina um Deus assumir a condição de um ser tão inferior, tão frágil. Mas mesmo assim, Ele assume a nossa condição. E como se não bastasse isso, depois Ele caminha conosco, convive conosco com as nossas mazelas, as nossas traições, as nossas negações, as nossas indiferenças. E, além disso, assume sobre si as nossas dores, assume os nossos pecados, morrendo na cruz. E assim a gente observa também esse gesto de Deus. O Pai, como dizia o Raniero Cantalamessa, agora cardeal, o evangelista João acentua o momento da imolação. Ele fala do ministério da cruz, enquanto os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas acentuam o momento da ceia. Mas trata-se de um mesmo acontecimento observado sob dois pontos de vista diferentes. Esse acontecimento é a imolação de Cristo. Na ceia, Cristo se imolou e na cruz Ele foi imolado. Observamos também que toda a Trindade está implicada na instituição da Eucaristia. Ao Filho que se oferece, ao Pai ao qual se oferece e ao Espírito Santo no qual se oferece. Não se trata de um pai cruel que sadicamente entrega seu filho à morte. O Pai não é apenas aquele que recebe o sacrifício do Filho, mas é também aquele que dá o Filho em sacrifício, que faz o sacrifício de nos dar o seu Filho unigênito. Então vejam que a Trindade toda está envolvida no mistério da Eucaristia, da nossa salvação. E através desse grande mistério, Jesus cumpre a sua promessa: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E através da Eucaristia, Jesus quis permanecer como nosso alimento, como um verdadeiro maná, o verdadeiro pão que vem do céu. E através da instituição do sacerdócio ministerial, é possível a Eucaristia ser também o nosso alimento. Por isso precisamos rezar muito pelas vocações sacerdotais, para que a Eucaristia possa ser de fato este alimento para todos nós. Nós percebemos também nesse gesto de lavar os pés, que nós fazemos memória até hoje, foi uma resposta também ao engano dos apóstolos, que estavam perguntando: quem de nós será o maior? Quem é o primeiro? Quem vai sentar-se à direita e à esquerda? E Jesus responde a eles e a cada um de nós com esse gesto: quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. E assim mostra a kenosis, ou seja, um Deus que se esvazia de si mesmo, como diz na carta aos Filipenses,
Não fez conta da sua condição divina, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo. E vemos também Jesus lavando os pés dos seus discípulos, esvaziando também aquele jarro com água, mostrando também que através do seu esvaziamento, da sua humildade, ele foi capaz de purificar os nossos pecados. E nós precisamos aprender de Jesus a valorizar o seu gesto. A Eucaristia não é apenas recebermos o corpo e o sangue de Cristo aqui no templo, na igreja, mas a Eucaristia se completa através desse gesto de lavar os pés uns dos outros. E aí entra toda a ação pastoral da igreja. Quantas pessoas que trabalham não somente dentro da igreja, mas também nas mais diversas atividades, desde a formação cristã, a catequese, a evangelização, a liturgia, mas também os trabalhos sociais. Jesus quis mostrar que para agradar a Deus não basta apenas a celebração, mas também o espírito de serviço aos irmãos torna a nossa Eucaristia muito mais agradável aos olhos de Deus. E aqui também, na segunda leitura de 1 Coríntios 11, o texto mais antigo que fala sobre a Eucaristia e o modo como ela era celebrada. É desse texto que a igreja tirou aquele texto da consciência: e comei, tomai todos e bebei. E assim a gente observa também o valor que os primeiros cristãos davam à Eucaristia. De modo especial, como diz nos Evangelhos, no primeiro dia da semana, quantas há para celebrar. Por isso que nós precisamos também valorizar a Eucaristia. Quantas pessoas que se tornaram santas a partir do momento em que tomaram consciência do valor da Eucaristia. É um tesouro que nós trazemos, como diz o apóstolo Paulo, em vasos de argila. A grandeza de Deus que é depositada em cada um de nós. E através também do sacerdócio, com as suas fragilidades e pecados, e mesmo assim, Jesus quis tornar-se pão, e tornar-se corpo e sangue para nos alimentar a partir do pão e do vinho consagrados. Então vamos pedir a Deus a graça de mergulharmos um pouco mais desse mistério e a partir de hoje valorizarmos ainda mais a palavra de Deus na Santa Missa, mas também o mistério da Eucaristia. Como eu disse, para aqueles que mergulham no mistério da Eucaristia, é um caminho de santidade. Mas nós precisamos também nos preparar para a Eucaristia, como tantas pessoas fizeram, uma boa confissão, preparando, purificando o seu coração, todo o seu ser, para receber com dignidade a Eucaristia. Aqueles que por algum motivo não podem receber, mas que acolham com amor a palavra de Deus, para que possam participar também desse grande mistério. Então vamos pedir a Deus a graça de vivermos a Eucaristia à maneira de Jesus, celebrando a ceia, mas também lavando os pés uns dos outros através do nosso compromisso pastoral com a nossa paróquia, com a nossa diocese, com a nossa igreja e com a nossa humanidade. E desse modo, nós também falaremos com sabedoria e ensinaremos com amor, com palavras, mas também com atitudes concretas de caridade. E agora vamos, com muita reverência, fazer esse gesto de Jesus, de lavar os pés. Pensamos também nas pessoas que nós precisamos lavar os pés, nas pessoas que nós precisamos servir e nas pessoas que nós precisamos perdoar. Neste momento, repetindo o gesto de Jesus,
Padre Messias tira a casula e veste o avental, símbolo do serviço. Ele é o serviçal que lava os pés dos apóstolos. Nessa expressão de amor e humildade, Padre Messias se coloca a serviço do seu povo e nos dá o exemplo. É a Igreja servidora. Cantemos. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e levar-vos à cruz como prova. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Da parte de Deus anunciar-vos novo tempo mais pleno de vida, em curar e renovar, libertar toda a gente oprimida. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levará a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Dentre vós que não haja senhores, que o maior leve os pais dos irmãos, e o mais sábio se instrua com simples, e que todos se deem sempre as mãos. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Não vos chamo de servos amigos, confiei-vos o amor de meu Pai. Cultivai a semente, dai frutos, toda a face na terra mudar. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Sede fortes, brilhai como a luz, frente ao ódio mantendo vigor. Perdoai, persistir sem ceder, demonstrai o que tenho a propor. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Não vos peço impossíveis façanhas, nem conquistas, nem feitos de reis. Simplesmente façais como eu fiz,
sem cessar como amei, vos amei. O Senhor me chamou e ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, nossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Não tem mais trono algum neste mundo, na verdade vivei sem cessar. Sede assim testemunhas do reino que meu Pai quis na terra plantar. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Pão e deixar-vos a cruz como prova. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova.
Jesus erguendo-se da ceia, já e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás partes comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás. Seu vosso mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei, lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros, eis a lição que vos dei. E uma salva de palmas para esse lindo gesto de Jesus, que continua falando e ensinando com sabedoria. E agora vamos apresentar a Deus as nossas preces, os nossos pedidos, através